Os hospitais de oncologia nos Estados Unidos também, hoje em dia, se um paciente diz: estou tão sem energia que sinto que vou morrer, eles dizem: coma e beba qualquer coisa que lhe dê energia. Fazer o tratamento enquanto se come essas coisas é algo natural. Só assim o corpo todo fica forte e tudo corre bem. Mas estranhamente em Portugal, se os pacientes disserem algo assim, os médicos proíbem-nos de o fazer novamente. Por isso eu não consigo entender. Música. Olá, subscritores do canal Vida Saudável. Sou o Dr. João Silva, atualmente professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Medicina da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu sou o Dr. João Silva, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia. Além dos tratamentos conhecidos, são necessários muitos tratamentos auxiliares, porque todos os tratamentos têm toxicidade. Nos hospitais dos Estados Unidos, eles estão agora fazendo algo semelhante à medicina tradicional portuguesa, porque sabem que só com a medicina ocidental, por mais que se faça, não é suficiente, e reconhecem que a medicina tradicional que vem, sendo transmitida há milhares de anos, pode ajudar nisso. Por isso eles têm promovido muito isso. Por exemplo, quando se faz quimioterapia, o sistema digestivo fica fraco, surge náusea e coisas assim. Então, coisas como chá são boas. Eles recomendam beber continuamente esses chás, algo semelhante ao chá Sangua. E quando o paciente diz que está sem energia e sentindo como se fosse morrer, eles dizem para comer e beber qualquer coisa que dê força, como ginseng, que é bom. Então mandam comer ginseng e fazem tudo isso. Mas estranhamente em Portugal, se os pacientes dizem algo assim, os médicos dizem que eles não poderão voltar nunca mais. Por isso eu não entendo. Não se sabe se usar algum remédio tradicional, talvez haja lesão no fígado ou algo, por isso é bom ter alguma cautela e não recomendar, mas coisas amplamente conhecidas como cogumelo ginseng e similares devem ser recomendadas e incentivadas. O quanto possível. No entanto, os médicos portugueses, se usarem algo além do que eles próprios prescrevem, simplesmente não deixam o paciente voltar mais. Os efeitos colaterais também são diferentes de pessoa para pessoa, por isso é difícil falar de forma generalizada. Porém, para que o paciente receba bem o tratamento, é necessário manter a força física. Portanto, as pessoas que não são pacientes devem sempre fazer refeições saudáveis, mas as pessoas que são pacientes devem fazer refeições nutritivas. Esse é o princípio. Agora, vários tipos de frutas vermelhas, como morango, mirtilo, amora, essas bagas, têm muitos radicais livres de oxigênio incompleto. Essas coisas destroem o DNA. Por isso, se comermos muito delas, elas fornecem muitos radicais livres que se ligam ao H e formam H2O, virando água, e a pessoa urina muito. Existem muitos medicamentos assim agora. O Fucoidan é um medicamento muito usado no Japão, extraído de algas como o wakame e kombu. Melhor ainda é o gamtai, um alimento que vem do fundo do mar. Mas porque isso tem sido conhecido no Japão, há mais de 100 anos, as tartarugas vivem no mínimo 200 ou 300 anos. Ao pesquisar as tartarugas, viu-se que elas não comem outras coisas e só comem wakame, kombu e gamtai. Recentemente, pesquisadores de ciência de alimentos portugueses investigaram o gamtai coletado no Mar de Vando, na província de Jeolla do Sul, e descobriram que ele tem mais polifenóis do que o japonês. Isso previne inflamações. Além disso, tem componentes de flavonoides que previnem o câncer. Por isso, a Universidade de Lisboa fez testes clínicos com isso no ano passado e, como esperado, os efeitos colaterais foram extremamente bons, foi muito bom. Tratar enquanto se come essas coisas é algo natural. Assim o corpo inteiro fica forte e tudo fica bom. Evitar isso e dizer para não fazer é algo que não faz sentido. Fora do tratamento é preciso focar na força física, por isso a dieta nutritiva deve ser baseada em proteínas. Para ingerir muita proteína, de manhã ovos são bons, cozinhar os ovos no vapor e ao acordar de manhã descascar e comer. Mas comer muitos ovos cozidos assim pode não ter bom sabor e ficar enjoativo. Por isso, deve-se enrolar em algas quim e comer. O quim tem proteínas vegetais excelentes e as algas marinhas têm todos os componentes bons para a saúde. E polvilhar um pouco de sal facilita comer. Também batata cozinhar no vapor e enrolar em quim para comer. De manhã não comer só quim, mas também tofu. Cortar o tofu em fatias finas e para comer cortar o quim em pedaços pequenos e enrolar. Quem tem dinheiro pode enrolar com gamtai,
Mas gametai não tem sal, então algumas pessoas, depois que eu falei isso, disseram que cobrem com gametai e depois enrolam com quim por fora. Isso é bom. Assim deve-se focar em proteína. A proteína é como os tijolos e pilares de uma casa. Para a casa não desmoronar, os tijolos devem ser fortes. O que torna forte é a proteína. E as gorduras também são importantes no nosso corpo. Especialmente as gorduras insaturadas são boas para o corpo, ao contrário das saturadas que são ruins. Onde elas estão, principalmente, o azeite de oliva tem a maior quantidade. Os bons restaurantes agora usam azeite de oliva para tudo que é frito. Há pessoas que tomam como aperitivo, com vinho como uvas e usam azeite de oliva para fritar. As gorduras ruins, as gorduras saturadas, são o colesterol LDL. Quando entram no corpo, grudam na parede dos vasos sanguíneos, estreitando-os. Quando os vasos ficam obstruídos em mais de 70%, formam-se trombos. Esses trombos se quebram e entram nos pequenos capilares, causando infarto de ramo. Tudo isso acontece assim. Cada órgão deve receber sangue adequadamente para funcionar bem. Mas quando os vasos começam a obstruir o sangue, vai menos, o oxigênio é menos fornecido e as funções se deterioram. Por isso, a barriga de porco é um dos piores alimentos. Mas antes dos 40 anos, quando se come isso, o corpo produz enzimas suficientes para derretê-las, chamadas lipase. Porém, a partir dos 40 anos, todas as enzimas e hormônios são produzidos cada vez menos. Entre os nutrientes, os carboidratos dão energia, o que é bom, mas causam muitas doenças como diabetes. Não é que os carboidratos sejam ruins, mas se não comermos também não é bom. Entre os carboidratos, o arroz branco, a farinha de trigo branca são completamente açúcar, além disso a farinha também. Trigo sarraceno ou arroz integral, esses também têm açúcar, mas muito menos. Usar isso com frequência. Comida saborosa é tudo doce e gorduroso, isso é comida ruim. Comida saborosa, na verdade, deve ser pensada como remédio. Mas antes dos 40 anos, as enzimas para derreter e a insulina também são suficientes, então, mesmo comendo muito doce, há muita força para decompor. Mas depois dos 40 anos, isso sai cada vez menos. Essas coisas saborosas, o cérebro lembra por muito tempo, lembra muito mais do que as sem sabor, faz pensar nelas o tempo todo. E o hábito é difícil de mudar. Prevenir o câncer é prevenir com foco em dieta saudável. Dieta saudável, evitar ao máximo coisas ruins, como barriga de porco gordurosa, doce, etc. Isso não só para câncer, mas para todas as doenças, é prevenir inflamação crónica. Essa inflamação promove todas as doenças, especialmente câncer, mudando genes, mas uma vez diagnosticado o câncer, deve-se fazer dieta nutritiva. Tecidos destruídos, isso agora prolifera e continua recebendo quimioterapia devido à destruição de tecidos, enfraquece. Agora, coxas, pernas, etc. Sem energia, fraqueza, para suplementar isso, deve comer e beber bem. Entre as carnes, outras carnes, ao entrar no corpo, ficam ácidas. Ácido, isso é ruim. E carne bovina, suína, tem essas gorduras ruins. Mas essa gordura, mesmo sem isso, doença vascular aos 60 todos, tem doença vascular, então não deve. Por isso, carne de pato, cabra preta, essas são proteínas quase sem gordura ruim e se remover só a gordura. E estranhamente essas coisas ao entrar alcalinidade, nosso corpo alcalino não ácido, e se comer essa carne rápido, necessariamente constipação. Constipação. Então, por causa da constipação, nasce câncer intestinal, água vira rápido, pedaços de carne, absorção lenta. Então, pressão aumenta no intestino, parede intestinal enfraquece, então divertículo nasce. Então, fezes entram lá, fezes são resíduos cheios, isso entra causando inflamação. Então pólipo nasce, esse pólipo vira câncer. Pessoas ocidentais comem muita carne, então necessariamente câncer intestinal é muito. Mas a causa não é por causa da carne, mas por causa da constipação. Para prevenir constipação, quando comer carne, deve comer bastante vegetais. Fibra, em inglês fiber, comer coisas com fibra. E ao comer deve mastigar muito. Pessoas com constipação devem fazer com que a comida vire pó mastigando. Agora, pacientes de câncer em Portugal vão comer gontang, veem que tiram toda a gordura em lugares como os restaurantes tradicionais portugueses, não têm gordura nenhuma. Essa sopa, seja sopa de carne, se beber assim, é muito bom para o corpo. Pessoas que evitam isso, peixe é o melhor. Peixe tem proteína abundante e ômega 3 muito previne doença vascular e refeição focada em peixe.
Agora a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea saiu principalmente com peixe, mínimo, nozes, etc. Vegetarianos, não vejo vegetarianismo tão bom, só para viver longo, mas sem alegria na vida. A alegria de comer é importante na vida. Mas ao comer, prazer de comer variado e só comer um vegetal é diferente. Então pessoas que só se esforçam para viver longo, comer só vegetal é bom, mas eu acho que em termos de saúde não é bom. Deve ser equilibrado. Nosso corpo quer refeição equilibrada, variada, adequada. Se comer só uma coisa em excesso, não harmoniza com outras, ao contrário, piora. Mais que tudo, o nosso intestino deve ser forte. O melhor alimento é doenjang, cheonggukjang, arroz de cevada alface. Isso é o que comíamos no campo quando éramos pequenos. Agora tenho 82 anos e olho para os amigos que viveram comigo no campo, especialmente os que sofreram na época da guerra. Não há ninguém que não esteja saudável. Todos estão saudáveis agora com mais de 80 anos. Mas os amigos que encontrei depois de vir para Lisboa, os amigos da universidade que encontrei em Lisboa, são poucos os saudáveis. Porquê? Porque primeiro caminhar, nós no campo andávamos muito a pé para ir à escola, para ir ao mercado. Aqui é metro, autocarro, então caminhar é fraco primeiro. Agora eu jogo golfe em Lisboa e continuo a andar 18 buracos sem problema nenhum, não uso carrinho, entre os amigos não há ninguém que consiga andar, isso é diferente. E agora o arroz de cevada com alface enrolado em doenjang. Isso fortalece muito o intestino. Eu nunca tive diarreia ou constipação na vida inteira. Eu fui várias vezes à Índia, fui para hotéis de luxo, mas depois de comer lá não há ninguém que não tenha dor de barriga, diarreia. Fui com americanos e eles tiveram, mas eu nunca tive. Mas eu sempre gosto de doenjang e cheonggukjang até agora. Se alguém diz vamos comer o que vamos comer, então doenjang, então as pessoas que querem me tratar dizem estás a brincar e assim. E vão para a churrascaria e só querem dar carne. Então eu digo, por que levar dinheiro para comer comida ruim? Cheonggukjang, doenjang, arroz de cevada, alface enrolado é o melhor alimento, o mais saudável. Sim, amplifica as bactérias boas. Arroz de cevada e cheonggukjang são os melhores para as bactérias boas. Tudo são alimentos fermentados.